gente que está debaixo da graça de Deus, se converteu, realmente teve uma experiência com Deus, mudou a sua vida, mudou a sua história, teve uma conversão no sentido literal da pessoa ter mudado a direção, ela saiu da direção que a levava para o inferno, um caminho largo, entrou na porta estreita, está no caminho que conduz à salvação, olhando para Jesus, mas ainda fica inquieta com os dardos e com as setas lançadas pelo maligno. E a pessoa muitas vezes, por conta disso, ela não consegue ter uma vida de paz, vive atribulada, angustiada, totalmente perturbada. E qualquer situação que acontece, qualquer uma das tribulações que Jesus fala que nós haveríamos de passar, no mundo tereis aflições. Então, quando a pessoa passa por qualquer tipo de aflição que é comum a todo ser humano, a pessoa já pensa, não, é porque alguém me olhou feio, é porque aquela pessoa do meu trabalho lá não gosta de mim, é porque o meu pai e a minha mãe me amaldiçoaram, é porque, ou seja, a pessoa não consegue entender as aflições do dia a dia, está sempre atribuindo ao passado, ou a alguma pessoa maldosa, então nós precisamos entender qual é a nossa posição como cristãos, como servos de Deus vivo, em relação a esse tipo de situação, para que haja paz no nosso coração. Então vamos abrir lá no livro de Números, capítulo 22, uma das passagens que para mim fala poderosamente no meu coração. Nós vamos citar também outros trechos da palavra do Senhor, para nós compreendermos o que é que Deus tem para as nossas vidas. Então, livro de Números, capítulo 22, aliás, desculpa, 23 e 23. 22, depois a gente olha. 23 e 23. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem feito. Amém. Não há encantamento e nem adivinhação contra Israel. Essa é a palavra que o Senhor fala. Tem uma tradução diferente, eu estava lendo hoje, acabei esquecendo de trazer. Pega para mim, por favor, essa Bíblia, essa em cima aí. Não, está. Isso. Eu quero ler essa outra tradução também que diz aqui. Acho que essa aqui é igual a minha que eu estava. Números 23, 23. Só para ficar bem mais enfatizado, o que o Senhor está falando aqui. A feitiçaria e a adivinhação não vale nada contra o povo de Israel. Agora todos dirão a respeito desse povo. Vejam só o que Deus tem feito. Mas olha como como é colocado aqui. A feitiçaria e a adivinhação não valem nada contra o povo de Israel. E aí a gente entende quem é o povo de Israel? É a nação judaica. Por que a maldição e a adivinhação não valem contra esse povo? Porque Deus os escolheu. São o povo de Deus, o povo peculiar, conforme diz a palavra. Eu vos escolhi para meu próprio povo. Então não adianta querer amaldiçoar se Deus não amaldiçoar. Se Deus estiver abençoando, se for um momento em que o povo está debaixo da bênção, está debaixo da presença do Senhor, a maldição e o encantamento feito contra eles não vai resolver. E quem disse isso foi Balaão. Balaão estava ali inspirado por Deus naquele momento. Ele não era há uma controvérsia muito grande acerca de quem era Balaão. Mas uma coisa é certa, desde o princípio, quando Balaque o mandou chamar, aí vamos voltar um pouquinho, lá no capítulo 22, quando tem aquele episódio com a jumenta, capítulo 22, versículo 32, olha o que o anjo fala para Balaão. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta, eis que eu saí para ser teu adversário,
porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Olha só, o que o anjo do Senhor fala: o teu caminho é perverso diante de mim. Mas aquele homem foi chamado por Balaque para abençoar, ou para amaldiçoar a nação de Israel, porque eles estavam com medo dele. Ele vai amaldiçoar, ele vai lá, busca, ele vira lá para o lado dos encantamentos, oferece 7, manda preparar 7 altares, oferece 7 touros novos, oferece 7 cordeiros, e ali ele busca a direção, e aí Deus vem e fala com ele, e ele vai lá e entrega a primeira profecia, entrega a segunda, entrega a terceira, e aí depois ele fala para Balaque: não adianta você querer amaldiçoar quem Deus abençoou. Se Deus abençoou alguém, não há quem possa amaldiçoar, porque você está debaixo da bênção de Deus, e o diabo não tem mais poder do que Deus, ponto final. Por aqui a gente já podia encerrar a nossa questão. Se Deus me abençoou e eu estou debaixo da bênção de Deus, a minha vida está no altar de Deus, o que o diabo pode fazer contra mim se Deus não permitir? Nada. Simplesmente nada. E por que as pessoas se questionam tanto? Porque dão ouvidos à voz do adversário. Elas param, como Eva, para conversar com a serpente. E então elas ficam confusas, porque o que o diabo é mestre em fazer é em distorcer a palavra de Deus. Ele fez isso com Eva, ele fez isso com Jesus, ele fez isso com muitos dos servos de Deus, trazendo confusão, trazendo transtorno à fé das pessoas. Quantos se deixaram transtornar pelo adversário porque pararam para ouvir o diabo tinha a dizer? A gente não pode. A palavra do diabo tem que fazer como Jesus fez lá quando ele estava sendo tentado. O diabo vinha com a palavra, fora do contexto. A palavra era a palavra de Deus, a palavra estava correta, mas estava fora daquele contexto ali, que ele inseriu, da forma como ele colocou. E aí Jesus refutava com a própria palavra, para mostrar que Deus não se deixa escarnecer, não se pode zombar de Deus não, pegando a palavra dele e colocando fora do contexto para atrapalhar a pessoa. Então eu tenho que estar o quê? Atenta ao que diz a palavra como um todo, no seu contexto geral. E no contexto geral, a maldição não pode prevalecer contra a bênção que já foi impetrada nas nossas vidas. Mas eu não sou povo de Israel, eu não sou israelita de nascimento, eu não tenho esse chamado como nação de Israel, mas eu tenho um chamado como filha do Deus vivo. Amém. Que foi adquirido lá na cruz, quando Jesus Cristo morreu por causa dos meus pecados. Quando eu entreguei a minha vida a Cristo, eu assumi essa bênção que está lá no Evangelho de João capítulo 1. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. E como é que eu posso dizer que o Filho de Deus não está debaixo da bênção? Como é que eu posso imaginar que alguém que Deus escolheu, que Deus chamou, que Deus separou para si, deu o poder de ser feito o seu próprio filho? Como eu posso imaginar que uma pessoa dessa não esteja debaixo da bênção? Como eu posso imaginar que uma pessoa dessa não esteja debaixo da graça, debaixo da misericórdia de Deus? Então nós precisamos aprender a valorizar o que está escrito acima de qualquer outro tipo de palavra, acima de qualquer outro tipo de mensagem que vier. Vale o que o Senhor falou conosco, e a palavra nos diz que nós recebemos o poder para sermos feitos filhos de Deus. Então, se eu sou filho de Deus, eu tenho também a bênção. Não é aquela bênção do israelita, não, é a minha bênção mesmo, por eu ser filha de Deus, por eu ter sido lavado e remida no sangue do Cordeiro. Então, lá em Números, olha só, como é que a pessoa às vezes não vigia. Nós lemos no 23, quando Balaão fala: contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Não vale, não pode fazer, não vai dar certo. Mas o próprio Balaão, que Deus já tinha falado lá no começo,
que o caminho dele era perverso diante do Senhor, ele queria agradar a Deus, fazendo o que Deus falou e tanto que ele profetizou, mas ele também queria o dinheiro que Balaão tinha. Então, que Balaque tinha a oferecer. E para isso ele fez o que? Ele ensinou Balaque a lançar. Olha, você não pode amaldiçoar o povo que Deus abençoou, mas você pode fazer com que eles saiam de debaixo da bênção de Deus, quando eles deixarem de crer em Deus e começarem a servir os Baales. Então é só você seduzir, usa as mulheres do teu povo para seduzir os israelitas, eles vão pecar contra Deus, vão sair debaixo da proteção de Deus, então você pode destruir essa nação. E eles fizeram isso, né? As filhas dos grandes líderes do povo lá, as mulheres sacerdotisas, outras mulheres começaram a se infiltrar no meio do povo, ficaram com aqueles homens, fizeram eles servirem a Deus e a maldição veio. Só que Deus, como é Ele que cuida do seu povo, Ele manda Moisés matar Balaão. Então quando eles vão pelejar contra os midianitas, abre aí, Números 38. Versículos 7 e 8. E pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todo o varão. Mataram mais, além dos que já foram mortos, o rei dos midianitas, a Evi, e a Requem, e a Zur, e a Ur, e a Reba, 5 reis dos midianitas. Também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Então quando eles vão lá para destruir os midianitas, ali entre eles estava Balaão, e Deus manda matar. Nada. Balaão, aquele que enganou o povo de Deus, aquele que procurou o mal do povo de Deus, aquele que tinha sido usado por Deus para abençoar, para profetizar, mas que tinha procurado o mal do povo de Deus, ele será destruído. Aí a gente lembra daquela palavra, inclusive eu falei aqui, se não me engano, na quinta-feira, na live, né? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então aquele povo recebe o quê? Maldição, por terem procurado o mal da nação de Israel. Então eu, além de não precisar me preocupar com o que o outro está fazendo, eu preciso me preocupar em estar debaixo da graça, estar na presença de Deus. Se eu estou na presença, não preciso me preocupar com a maldade. E também não preciso buscar vingança do meu adversário, daquele que procurou o meu mal, porque isso é com Deus. É Deus que vai tomar vingança. Naquela época, como era época de guerra, durante uma das guerras lá, eles foram, Balaão estava ali no meio do povo e ele morreu, foi morto a espada. Mas hoje, a gente não precisa nem preocupar, deixa que, como disse o rei Davi, quando queriam que ele matasse Saul, falou, não, vai chegar o momento da guerra e ele vai cair na espada, alguma coisa vai lhe acontecer, ele vai morrer. Não sou eu que tenho que ir lá tomar conta, não sou eu que tenho que ir lá fazer o mal, deixa que Deus vai fazer. E também não precisa ficar orando, porque coisa horrível é crente que vai para a presença do Senhor e ao invés de ficar ali simplesmente orando, adorando, buscando, clamando, tem tanta coisa para a gente clamar. Você entra na oração e você começa a lembrar. Você lembra da família, você lembra dos irmãos da igreja, você lembra dos seus colegas de trabalho, dos seus negócios, você lembra da sua vizinhança. E é uma parentela, e é tanta gente para a gente orar, e tantos amigos que nós temos, tantos pastores que estão aí precisando de oração. E aí eu vou ficar lá orando para Deus matar o meu inimigo. Vamos orar para Deus abençoar? Que o que ele tem que fazer, ele sabe o que tem que fazer, eu não preciso cuidar disso não. Eu vou ser muito mais edificada na minha oração se eu dedicar mais tempo a falar com Deus. Peleja as suas pelejas lá na sua oração, fala com Deus, apresenta-se aquilo que está te incomodando, repreende o mal, mas não fica orando para Deus matar, para Deus destruir. Não tem cabimento isso. A gente tem muita coisa para orar. Se você parar para... Algumas pessoas têm, além do caderno de oração, onde tem o nome das pessoas, tem informações precisas ali para oração. Muitas vezes eu fiz isso, principalmente no começo.
porque eu ia orar e às vezes eu não sabia mais o que orar. Então eu anotava num caderno, num papel, um monte de coisas, um monte de assuntos que eu precisava orar, pelas quais eu precisava orar, motivo de oração. Então eu podia ficar ali 1 hora só apresentando aquele monte de pedidos. E olha que eu orar 1 hora é uma coisa, o meu esposo orar 1 hora é uma outra coisa, porque eu falo rápido demais, todo mundo sabe disso. Então se falar meu esposo orar 1 hora, eu em 1 hora vou orar o dobro dos assuntos que ele orou, porque eu falo rápido demais, e na oração não é diferente. Eu vou orar, vou falar tudo de uma vez. Ele vai orar, ele ora com mais tranquilidade, com mais, né? Não é que uma oração tem mais valor do que a outra, eu não estou falando disso, eu estou falando do número de assuntos que você coloca numa oração, porque eu realmente, eu falo bem mais depressa, não sei falar muito pausadamente. Pode até ter o meu raciocínio se eu vou falar devagar demais. Vamos lá. Provérbios, vamos pular lá para Provérbios, capítulo 26, uma outra passagem que eu uso continuamente quando as pessoas vêm falar comigo de maldição, de macumba, disso, daquilo outro. Lembrando que quem tem problemas, que está com a vida fora do altar, que não tem compromisso com Deus, precisa ficar esperto mesmo. Não vou te falar que fazer maldição, macumba, essas coisas não pega na pessoa não, porque nós temos um monte de provas disso. Quantas vezes aqui dentro da igreja a gente já foi orar e na hora ali, né, o demônio ainda falando ali que porque fizeram, porque eu recebi paga, porque eu recebi isso, que eu recebi. Todo mundo sabe que isso acontece. Quantas pessoas que foram amaldiçoadas e ficaram com a vida perturbada, ficaram deformados por causa de uma obra de macumbaria, ficaram com problemas sérios e alguns chegaram até a óbito. Então não é que a obra de macumba não faça mal, não é que o diabo não tenha poder, ele tem poder também, porque foi dado a ele poder para ele fazer. Agora, ele não tem poder contra os servos de Deus. É isso que nós precisamos deixar bem claro na nossa mente. Eu sou realmente servo de Deus? Essa é uma minha outra mensagem, eu já ministrei aqui, o outro dia eu falo de novo sobre isso. Você é servo de Deus, então você tem que crer na bênção que tem na sua vida, para que você não fique descontrolado, descompensado com aquilo que as outras pessoas estão falando. Eu tenho que crer no meu chamado, eu tenho que crer no amor de Deus por mim. Assim fazendo, assim sendo, eu terei também autoridade espiritual para repreender e refutar toda palavra maligna contra a minha vida. Amém. Amém? Então, Provérbios 26, 2 está escrito: como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. A maldição sem causa não virá. A pessoa fez o mal. Mas ela, é que eu dei causa, eu deixei ela meia irritada ali, alguma coisa. Não, isso não é da causa. Isso não é motivo para uma pessoa amaldiçoar. Às vezes você errou, todos nós erramos em algum momento, peça perdão, se conserte e siga a tua vida. Aí, não, mas a pessoa ela é do maligno e ela vai fazer aquilo que lhe é próprio. Ela vai procurar fazer o mal, ela vai buscar fazer a maldade. O que a gente faz? Deixa nas mãos do Senhor. Ele, no tempo oportuno, vai dar uma resposta de paz. Amém? Ele vai tratar com essa pessoa. Orem por ela. Ela está precisando de Deus. Se uma pessoa que vai buscar a feitiçaria para destruir uma outra pessoa, ela é quem, não é você que está precisando. Não, você está debaixo da bênção. Quem está precisando de uma direção é essa pessoa que está com o coração tão pervertido que ela paga a uma entidade para fazer um trabalho para destruir a vida de uma pessoa. É essa pessoa que precisa de Jesus. E o que nós temos que fazer é orar, não para que venha destruição sobre essa pessoa, mas para que Deus tenha misericórdia e abra os olhos dessa pessoa, como Ele abriu o nosso um dia. Então é importante termos esse entendimento, termos esse discernimento. A maldição sem causa não virá.
Lá em Gênesis 27, 29, Abraão abençoa a Jacó com as mesmas bênçãos que foi abençoado. Ele diz: bendito os que te abençoarem e maldito os que te amaldiçoarem. Então veja bem, ele está naquele momento lá em que ele fala com Esaú: prepara lá um guisado saboroso e vem e traz ele para mim, para que eu coma e minha alma te abençoe. Tem toda aquela situação onde Rebeca escuta Isaac falando com Esaú, chama Jacó, prepara o guisado e manda ele levar para o pai. Ele leva o guisado. Não vamos entrar aqui nessa história, nos pormenores da história agora, mas aí Jacó chega, leva o alimento para o pai come, fica satisfeito e abençoa Jacó. E quando ele abençoa Jacó, ele diz o quê? Benditos que te abençoarem e malditos que te amaldiçoarem. Por que Abraão estava falando aquilo? Porque ele tinha recebido aquilo de Deus. E aquela bênção dele, aquela promessa, era para a descendência dele. Ti serão benditos das famílias. Vai haver uma bênção na tua geração, na tua descendência. E Jacó recebe essa bênção, recebe. E a gente percebe isso quando ele vai estar com o seu tio Labão, que engana ele, primeiro no negócio das filhas, acaba ele ficando com 2 filhas, depois as filhas se enrolam, ele fica com 4 mulheres, de casa com uma e sai com 4, e tem muita gente hoje querendo essa bênção, mas a grande maioria não estaria disposto a passar pelas lutas que Jacó passou. Essa é a questão. A pessoa muitas vezes quer uma coisa que ela nem tem noção do que é. Enfim, pensa, 4 mulheres ali no ouvido de Jacó, brigando entre si, brigando, disputando o amor dele. Era uma confusão, é só Jesus na causa. Mas enfim, então quando, depois de 14 anos de ter trabalhado pelas duas, ele pede a Labão para ir embora. Ele fala: eu vou embora, vou pegar minha mulher, meus filhos, e vou embora voltar para a terra dos meus pais. E aí Labão fala: não, eu vi que Deus abençoou por amor de ti, vamos trabalhar agora pelo teu salário. O que você quer de salário? Aí Jacó explica o que ele quer de salário. Labão concorda, entre aspas, pega o rebanho dele, que está lá, a pessoa de salpicado, desemalhado, aquele que está lá, que ele viu que poderia abençoar Jacó. Ele põe 3 dias de caminho entre um e outro, deixa os filhos dele apacentando o rebanho bem longe, mas Deus vai abençoando e prosperando a Jacó. A Labão, que tentou de alguma maneira prejudicar Jacó, não lançando sobre ele maldição, mas atrapalhando a vida dele, tanto no casamento quanto no trabalho, o que acontece? O rebanho de Labão passa para Jacó. A bênção estava com Jacó, então ele trabalhou honestamente durante todo o tempo. Ele diz lá no final, quando ele reencontra Labão, quando ele já estava fugindo, ele diz: a ovelha, aquela morta, aquela despedaçada, você requeria da minha mão. Eu trabalhava de dia e de noite, os meus olhos fugiam do sono. Ele fez a parte dele, mesmo sendo lesado, sabendo que estava sendo lesado. Mas ele trabalhou com afinco, ele fez o melhor que ele pôde fazer. Então Deus honrou a Jacó. Amém. E o rebanho de Labão passa para ele. Quando você está debaixo da bênção, é isso que acontece. Até o que o outro tenta te prejudicar, muda. Deus transforma e vem para a tua mão. É isso que a gente precisa entender. Quando Deus peleja por nós, as coisas são diferentes. Então eu não tenho que me preocupar com o que o ímpio está fazendo, com a maldade do outro. Mas o meu patrão... Gente, se as pessoas lessem e entendessem a situação que Jacó passou com o seu tio Labão, principalmente nos últimos 7 anos de trabalho, 6 anos, porque ele trabalhou 14 anos, depois 6 anos, quando ele vai embora, tem 6 anos que ele está trabalhando pelo salário dele. Aí não está marcado quantos anos ele trabalharia, apenas que ele iria trabalhar. Mas quando ele viu que... Deu 14 e mais 6. Mais 6, de trabalho pelo patrimônio dele. Quando ele percebe que o rosto de Labão estava virado contra ele começou a prosperar, Labão começou a ficar... Aí ele falou: chegou a hora de ir embora. Então ele pegou o que era dele, que ele tinha adquirido como seu braço, e nada mais do que isso. Ele não lesou o seu em momento algum.
Ele pegou o que era dele e foi para a terra dele. Quando Labão foi ao encontro de Jacó para tomar a mulher, para tomar os filhos, as mulheres e os filhos, o que ele fez? O que Deus fez? Deus entrou com providência e falou: não fale para Jacó nem mal nem bem. E aí Deus impediu de Labão chegar com espada. E todo o tempo Deus cuidando do servo dele. Se a gente conseguisse entender isso, quantos problemas, quantos assuntos trabalhistas haveriam de nem existir. Porque a pessoa às vezes faz uma maldade porque foi lesado de alguma maneira e acaba criando um problema contra o seu patrão, e no final das contas ganha uma justa causa. E aí entra na justiça, mas ele me lesou primeiro, e fica aquela briga, quem fez mais maldade. E às vezes o servo de Deus está inserido nesse contexto, uma disputa judicial, porque ele também fez maldade com aquele que estava ali fazendo maldade. A pessoa quer resolver com as próprias mãos. A gente precisa ter discernimento e conhecimento da palavra, para que a gente não venha errar, para que a gente não venha fazer nada do qual nós possamos nos arrepender, principalmente diante do nosso Deus. Não podemos envergonhar o nome dele em momento algum. Em Números, vamos voltar lá para Números, capítulo 6, mais do comecinho. Olha como Deus manda. Eu quero falar sobre duas administrações que estão aqui na palavra, uma no Antigo e outra no Novo Testamento. Em Gênesis 6, 22, tem aquela tão famosa bênção sacerdotal, que Deus fala com Abraão, com Moisés, para Moisés ensinar a Arão, e a seus filhos. Versículo 22, e falou o Senhor a Moisés dizendo: fala a Arão. Deus não falou com Arão, o sumo sacerdote. Deus falou com Moisés, para Moisés falar com Arão, porque Moisés era o profeta de Deus. Fala a Arão e a seus filhos dizendo: assim abençoarei os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então o profeta fala para o sacerdote e manda o sacerdote, o sumo sacerdote Arão, abençoar o seu povo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então o nome do Senhor haveria de estar sobre o povo, sobre a nação de Israel. Em Efésios, capítulo 1, versículo 3, uma bênção também aqui que o apóstolo Paulo faz aos Efésios. E é interessante, se você parar para lembrar um pouquinho do episódio que está lá em Atos dos Apóstolos, quando tem uma grande confusão na cidade de Éfeso, quando eles estão lá pregando o evangelho e a cidade começa a se levantar num clamor, gritando: grande é Diana dos Efésios, grande é Diana dos Efésios. Então nessa cidade ali foi aberta uma igreja, o povo de Deus conseguiu ali se posicionar, homens judeus, provavelmente também não judeus, que se converteram. E ali Paulo, quando escreve a carta para eles, ele ministra uma bênção. E ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos
de adoção por Jesus Cristo. Veja que essa bênção aqui que ele está dizendo, declarando que Deus já abençoou, não é a bênção sacerdotal, a bênção arônica. Ele diz: Deus e nos predestinou para a adoção, para filhos, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação dos tempos, não, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, só que aqui, que vai o ponto vai terminar lá no versículo 14, mas eu quero parar aqui. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Então, em Cristo, nós estamos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. E é isso que a gente precisa ter isso na mente. O que eu tenho que me lembrar no momento da adversidade, quando vier uma afronta do adversário dar, eu estou abençoada com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A minha vida está no altar de Deus e eu fui lavada e remida, e eu tenho direito a esta bênção, eu tenho direito a esta graça, eu tenho direito a esse favor de Deus. Então é essa palavra que precisa ser, que o cristão precisa aprender a manipular. A não manipular no sentido pejorativo que o mundo usa, mas como uma espada, que a pessoa tem que saber manipular a espada. Então a gente tem que aprender a manipular a palavra de Deus, a utilizar a palavra de Deus. Amém. Tá? Dentro do contexto bíblico, não é como uma caixinha de promessas não, mas é dentro do contexto bíblico, para que eu realmente tome posse daquilo que é meu por direito. Tá? A bênção é nossa por direito, através do nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se eu tenho direito, por que eu vou ficar preocupada e mendigando por aí? Tem gente que está fazendo isso. Tem gente que tem direito a uma casa, que tem direito a uma família, mas por alguma desventura ela brigou com a família, ela se envolveu com drogas, com alguma coisa, e está aí hoje mendigando. Eu me lembro de um dia que eu estava passando na rua, perto de casa, e uma menina veio pedir para mim: eu estou com fome, paga um lanche para mim. Eu falei: dinheiro eu não te dou não, mas vamos ali na padaria. Pronto, estava em frente à padaria, fui entrando na padaria, e aí quando eu estava vindo para a padaria, aí veio um homem e chamou ela. Aí ela foi, correu até ele abraçou ela, beijou. Aí eu entendi nada. Como assim? Né? E aí, passou um dia eu conversando com uma outra pessoa, ela falou assim: não, ela é casada. Ela tem marido, só que o marido dela não consegue manter dentro de casa por causa das drogas. Então ele saiu de manhã arrumadinho, limpinho e tudo, e ela foi lá. Aí a música é bonita, está bem destruída já por causa da droga, mas ela fica andando na rua. Aí de repente ele conta, leva ela para casa, ela fica em casa alguns dias, depois vai embora para a rua de novo. Né? Ou seja, ela tem uma casa, ela tem um homem que ama, mas ela não consegue, por causa da droga, ficar dentro de casa. Então ela tem direito a um lugar, tem direito a um sustento, mas ela fica na rua. E tem crente assim, tem direito à bênção do Senhor, mas está aí na rua sofrendo as agruras da rua, muitas vezes no frio, né? Eu digo o frio no sentido espiritual, a distância do calor de Deus, desprovida da bênção do Senhor, como uma pessoa que está sem o alimento, sem a palavra, porque está perdido no mundo, se deixou levar pelas coisas do mundo. E muitas vezes que começa aqui, através de dados que a pessoa vai deixando envenenar o seu corpo, a sua vida espiritual, e se afasta de Deus. Nós não podemos permitir, porque nós estamos debaixo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Amém.
Graças a Deus. Vamos orar nesse momento, vamos clamar.